Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou falar somente sobre divisão. Pode ser divisão de números naturais, pode ser divisão de números racionais com vírgula, que seja uma divisão exata, não exata, e assim vai. E eu escolhi esse tema porque eu li uma mensagem de uma moça chamada Lilice, que está terminando o ensino fundamental dizendo que era burra porque não sabia divisão. Então eu resolvi gravar para a gente conversar um pouquinho sobre divisão. Vai ser um vídeo um tanto longo, mas a ideia é trabalhar todo o conceito da divisão, ali passando pelas ideias, divisão de naturais e de racionais, e as técnicas operatórias. Então, se você domina uma divisão, se sente seguro para resolver uma divisão, talvez ache esse vídeo muito simplório. Mas ele é pensado no público que tem dificuldade para resolver uma divisão, tá? Então, vamos começar falando sobre as ideias da divisão. Normalmente, a gente pensa na divisão com a ideia de repartir em partes iguais. Então, se eu tenho um certo conjunto de coisas, quer seja meia, bolinha, joguinhos ou coisa parecida, vou desenhar algumas aqui. Eu tenho, então, vou desenhar mais algumas. 3, 6, 9, eu tenho 12 bolinhas, né? E eu quero repartir essas bolinhas em partes iguais. É uma das ideias da divisão. O que eu faço? Eu posso pegar uma caixa aqui, pegar duas caixas. Coloco uma bolinha numa caixa, outra bolinha na outra. Uma bolinha nessa caixa, uma bolinha na outra. Tô repartindo em partes iguais. Mas para agilizar, eu posso pegar duas bolinhas e colocar nessa caixa, e as próximas duas bolinhas eu coloco na outra caixa. Facilita. Pego duas bolinhas, coloco na primeira, e duas bolinhas, coloco na segunda. Então, como eu tinha 12, dividindo em duas partes iguais, eu vou ficar com 6 bolinhas para cada. Mas a gente não precisa fazer assim, né? Exatamente riscando como eu fiz. Né? Você poderia, nesse mesmo desenho que eu fiz as 12 bolinhas, você poderia dividir em duas partes. Aqui está a primeira parte e aqui está a segunda parte. O importante é que as duas partes tenham a mesma quantidade de bolinhas. Essa é a ideia de repartir. Nós estamos repartindo em partes iguais. Mas tem uma outra ideia da divisão. Posso trabalhar com uma ideia relacionada à medida. Então, eu tenho aqui 1 metro de fita, por exemplo. Um tamanho de fita. Eu quero saber quantas vezes esse pedacinho aqui de fita, esse pedacinho menor, cabe na fita grande. Ou seja, eu preciso fazer vários laços com a minha fita. Então, eu tenho um rolo de fita grande, né, que é esse vermelho, e eu vou cortar em pedacinhos pequenos e vou fazer laços. Quero saber quantas vezes esse pedaço pequeno cabe no grande. Também é uma ideia da divisão. Entendeu? Vou pegar aquele grande, vou ter que cortar em pedacinhos pequenos, mas eu não fiz isso. Eu quero saber quantas vezes o pequeno cabe no grande. Então, se o grande tem, sei lá, 12 metros, por exemplo, quantos pedacinhos de 1 metro cabem lá? É também uma outra ideia da divisão. Dito isso, vamos calcular a divisão? E nós vamos fazer a divisão de duas formas diferentes,
tá? Primeiro nós vamos fazer pensando. Vai dar trabalho, mas você vai entender o raciocínio. E depois nós vamos usar o algoritmo prático, digamos assim. Então vamos começar pensando. Imagine que você trabalha em um restaurante que tem mesas para 5 pessoas. Chegou um grupo de 120 pessoas. Quantas mesas são necessárias para acomodar essas pessoas? Mesas completas de 5 lugares são necessárias. Bom, uma mesa vai acomodar 5 pessoas, 2 mesas vai acomodar ao todo 10 pessoas. Não é isso? Bom, como que eu descubro então? Para chegar em 120 pessoas acomodadas. Eu quero repartir 120 pessoas em grupos de 5, que é a capacidade de cada mesa. Nesse momento, eu não vou utilizar o algoritmo. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou pensar num valor que dê certo. Eu quero saber quantas mesas eu devo utilizar. Não sei, não tenho ideia. Vou usar 10 mesas. Vê se dá certo. Se você separou 10 mesas para essas pessoas, você vai acomodar 50 pessoas ao todo. Porque em cada mesa cabe 5. Então, eu já tenho 50 pessoas que eu vou acomodar. E eu tenho um saldo aqui restante de 70 pessoas. 70 pessoas estão em pé. O que eu vou fazer? Arrumar mais algumas mesas. Então, antes de prosseguir, vou repetir. Eu reservei 10 mesas para esse grupo. Como cada mesa tem capacidade para 5 pessoas, nesse momento se sentaram 50 pessoas. Tenho 70 pessoas em pé. Eu resolvi o problema? Não. Tem 70 pessoas em pé. Então vou lá e peço para alguém me ajudar, reservando mais 10 mesas. Pode perguntar de onde o 10? Esse 10 foi uma estimativa que eu fiz. Não precisa ser igual, tá? Eu já tinha estimado 10, tudo bem, pode ser 12, 14, qualquer número que você quiser. Agora, lá vou eu de novo. Eu reservei 10 mesas, cada mesa 5 pessoas. Então, eu tenho mais 50 pessoas que se sentaram. E agora, 20 pessoas permanecem em pé. Ó, de novo, tá? Eu tinha 70 pessoas em pé. Reservei 10 mesas. Como cada mesa cabe 5, 50 pessoas se sentaram. E eu fiquei com um saldo de 20 pessoas em pé. Bom, 20 pessoas em mesinhas com 5. Quantas mesas eu ainda preciso? Eu preciso de 4 mesas. 4 mesas com 5 pessoas cada vai dar 20 lugares. Então, 20 pessoas se sentaram e agora está todo mundo sentado. Afinal, quanto é 120 divididos por 5? A resposta está aqui. 24. Eu vou fazer agora um outro exemplo. Também desta maneira, usando a estimativa para que você compreenda melhor o processo e entenda o processo da divisão, tá? Então, segundo exemplo. Imagine que uma fábrica tenha produzido 696 bombons. E esses bombons devem ser organizados em pacotes com 1 dúzia cada. Quantos pacotes nós vamos fazer? Imagine que uma fábrica tenha produzido 696 bombons. E esses bombons devem ser organizados em pacotes com 1 dúzia cada. Quantos pacotes nós vamos fazer? Então, são 696 bombons. Cada pacote deve ter 1 dúzia. Então, eu vou dividir por 12. E eu não sei quanto dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estimar um valor. 10 pacotes. 10 pacotes com 12 bombons cada
são 120 bombons. Então, acabei de embalar 120 bombons. Resta aqui 6 menos 0, 6, 9 menos 2, 7, e 6 menos 1, 5. 576 bombons. Bom, posso fazer mais alguns pacotes. Posso fazer aqui mais 10 pacotes. Isso significa que embalei 120 bombons. Eu tinha 576. E eu vou ficar com 6, 7 menos 2, 5, e 5 menos 1, 6. 5 menos 1, 6 é ótimo. Então, embalei 120, só subtrair. Eu vou ficar com 6 menos 0, 6, 7 menos 2, 5, 5 menos 1, 4. 456 bombons. Bom, dá para fazer mais alguns pacotinhos. Então, eu vou fazer agora mais 20 pacotinhos. Isso dá 240 bombons. Vou tirar 240 bombons. 6, 5 menos 4, 1, 4 menos 2, 2. Bom, 10 bombons. Veja que a cada valor que eu coloco aqui é a quantidade de pacotinhos que eu estou formando. Mais 10 pacotes. Então, tiro 120 bombons da minha conta. 6 menos 0, 6. Aqui vai ficar assim, ó. Não dá para tirar 2 de 1, né? Então, esse 2 fica 1 e aqui fica 11. 11 menos 2, 9 e 1 menos 1, 0. Ainda tenho 96 bombons. O que eu vou fazer agora? Eu não posso colocar mais 10 pacotes. Por quê? Se eu colocar 10, vai dar 120 bombons. Eu não tenho como tirar 120 bombons. Mas 5 pacotes eu posso colocar. E 5 pacotes com 12 cada bombom, né? 12 bombons, vai dar 60. Tiro 60. E eu ainda tenho 36 bombons para repartir. Isso agora facilitou, porque 36 bombons vai dar um pacote de 12, mais um de 12, mais um de 12. Então, são 3 pacotes, dá 36 unidades, que eu tiro aqui, resto 0. Afinal, quanto é 696 divididos por 12? Tá aqui a minha resposta. 10 mais 10 dá 20, com mais 20 dá 40, 58. Resposta, 58. Esse é um processo que utiliza estimativas e ele facilita a compreensão do outro algoritmo, tá? Agora, eu queria ainda fazer diferente aqui. Eu vou dividir os 696 por 12, mas eu vou decompor esses 696. Eu vou deixar aqui, só que eu vou puxar a tela um pouquinho para a esquerda, para que você possa comparar comigo essa outra forma de fazer, que ainda não é um algoritmo que você aprendeu na escola, possivelmente. Veja, tenho 696 bombons divididos em 12. Só que 696 é a mesma coisa que 600 mais 90 mais 6, divididos por 12. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir 600 unidades por 12. E quando eu dividir 600 unidades por 12, eu vou encontrar 50. Então, 50 vezes 12 dá 600. E aqui eu tinha 600. Menos 600 não sobrou nada. Agora eu vou fazer a segunda parte. Eu vou dividir 90 por 12. Era 696. Eu vou dividir o 90 por 12. Quando eu divido 90 por 12, dá resto. Mas dá 7 pacotinhos aqui. E 7 vezes 12 vai dar 84. Eu vou tirar o 84 daqui. E vai sobrar
90 menos 84, 6. Os 6 bombons que sobraram. Mas aqui, ó, eu também tenho 6. Então, eu ainda tenho um saldo de 12 bombons para dividir. Mas 12 divididos por 12 vai dar mais um pacotinho. 1 vezes 12, 12. Eu tiro 12 daqui e resto 0. Quanto deu aqui? 57 mais 1, 58. Ok? Então, nesse caso, eu fiz uma decomposição e fui dividir. Agora, você deve estar dizendo, é muito trabalho para fazer desse jeito. Sim, é. Demora um pouquinho? Demora. Então, por isso, as pessoas hoje, no dia a dia delas, usam até calculadora, mas usam um algoritmo, que é o algoritmo, possivelmente, que você aprendeu na escola, que não é dessa forma aqui. Como que é o algoritmo que nós aprendemos na escola? Eu falo nós porque eu também aprendi esse algoritmo. Então, nós vamos dividir 696 por 12. A professora ensinou a fazer assim, faz um risquinho aqui e tenta dividir 6 por 12. Dizia, não, 6 é menor que 12, então não dava. Então, eu mudava o risquinho para cá. 69 por 12. Ah, dá. E quanto que dá? Aqui a gente tinha meio que experimentar, era um misto de tentativa e erro, mas é assim que funciona. Então, você divide 69 por 12 e eu sei que vai dar 5, porque 5 vezes 12 dá 60. Então, aqui é 5. 5 vezes 12 dá 60. E aí eu vou escrever aqui. Para 69, 9, tá? Agora, segundo minha professora, que a sua também ensinou igual, baixa o 6 e põe aqui. Aí eu tenho 96 divididos por 12. E 96 divididos por 12, tem que tentar um número. Posso tentar o 7, posso tentar o 8, posso tentar o 9. E aí eu tenho que pensar numa coisa. Vai ter que ser quando eu multiplicar por 12, tem que dar menos, ou igual, né? Menor ou igual que o 96. Então, vou experimentar o 8 aqui. Por que eu escolhi o 8? Você pode dizer assim, porque você sabe. Não. Então, você também sabe, né? Porque a gente tinha feito ali em cima, então você também sabe que daria 8, né? Mas é que 8 vezes alguma coisa que termina em 2 ali, vai terminar em 6, e eu tenho 96, né? Então, agora o que eu tenho que fazer? É o 96 divididos por 12. E vai dar 8. E eu já pus o meu 8 lá. 8 vezes 12, 96. Menos 96. E resto, 0. Esse é o algoritmo tradicional. Repare que o primeiro que a gente fez é bem comprido. O segundo já é mais otimizado e o terceiro mais curto. Então, qual é o método mais rápido? É o último. Mas qual o mais difícil de compreender como funciona? Exatamente o último. Então, agora, a gente vai fazer mais 2 divisões para reforçar esses algoritmos, tá? Vamos lá. Nós vamos começar dividindo 12.000 840 por 40. Qual o contexto? Podemos pensar assim. No estádio de futebol, tinha 12.840 pessoas que formariam grupos de 40. Quantos grupos vão ser formados, por exemplo? Bom, vou dividir. A gente já sabe que a gente vai fazer por estimativa primeiro e depois o algoritmo tradicional. Então, quando eu divido, que eu faço uma estimativa, eu estimei nos outros exemplos 10, mas aqui 10 é muito pequeno, então eu vou estimar 100. O que eu vou fazer? 100 vezes 40 vai dar 4.000. E esse cálculo eu consigo fazer de cabeça. Por isso eu utilizo 10, 100, 1.000.
porque aí eu uso o cálculo mental facilmente. 12.840 menos o 4.000 vai dar 8.840. Minha nova estimativa agora vai ser 200. Por que 200? Veja, se eu colocar 100 de novo ali, vai ser 4.000. Mas de 8.000 e pouco, eu não preciso ficar tirando 4.000, posso tirar direto 8.000. Então, eu coloquei o 200, porque 200 vezes 40 vai dar o 8.000. Vai sobrar aqui 840. Então, eu coloquei aqui, ó, esse 200, porque dava 8.000. Mas da onde que eu tirei, né, exatamente 200? É o dobro do 100 que tinha dado anteriormente, 4.000. Continuando, só trocar a cor aqui, eu tenho 840 e eu vou dividir por 40. Posso tirar 10? Então, vou lá no 10. 10 vezes 40 vai dar 400. Tire 400 aqui. Sobrou 440. Nesse minuto você podia ter dito para mim, por que não pôs 20? Como é uma estimativa e cada um vai seguindo o seu caminho, eu pus 10 e vou ter que fazer de novo 10. Se você já pensou no 20, poderia ter usado 20 sim, sem problema nenhum. Então, agora aqui, eu vou colocar 10 de novo, né? Menos 400 aqui e sobra apenas 40. Ah, ficou fácil. 40 divididos por 40, a gente sabe que vai dar 1. E aqui eu vou tirar 40 e meu resto vai ser 0. Então, quanto deu? Qual é o resultado, né, da minha divisão? Quanto deu 12.840 divididos por 40? Deu 321. Resposta, portanto, 321. Tá, mas vamos fazer pelo algoritmo que a gente aprendeu na escola. 12.840 divididos por 40. Vamos lá, método da minha professora. Tento dividir 1 por 40, não dá. Então, eu tento dividir 12 por 40, não dá. 128 por 40, 128 por 40 vai dar. Eu só não sei quanto dá, daí nós vamos ter que pensar. Se for 1 dá 40, se for 2 dá 80, se for 3, 120. Então, aqui é 3. 3 vezes 40 dá 120. Subtrai 120 aqui. Fica 8. Agora abaixo 4. Divide 84 por 40. Uma vez dá 40, 2 vezes dá 80. Então, aqui vai ser 2. 2 vezes 40, 80. E eu subtraio 80 aqui. Sobrou 4. Agora, eu vou pegar o zero que tá lá em cima, 40. E quanto que é 40 divididos por 40? 1. 1 vezes 40, 40. Resposta aqui, né? Menos 40, 0. Então, deu 321. Veja que o primeiro é mais demorado, mas ele é mais fácil de entender. Depois de você treinar bastante, você pega o jeito e vai melhorando as suas estimativas. Então, ali no primeiro que eu fiz 100, 200, daqui a pouco você já está estimando 300. Vamos para mais uma divisão? A gente vai dividir agora 7.326, opa, 7.326 divididos por 18, ok? Vou pela estimativa. 10 vai dar só 180. 100 já dá 1.800, já melhorou. Então, vou colocar aqui que dá 100. Tá? Zero não quer ficar. 0, 100. Só que se eu fizer 100 vezes 18, 1.800. Ótimo. Então, eu venho aqui e tiro 1.800.
Se conseguir fazer de cabeça, ótimo. Se não conseguir, tá aqui o papel, né? 6 menos 0, 6. 2 menos 0, 2. Aqui vai ficar assim. 7 eu vou 6 e aqui 3. Possivelmente você aprendeu assim. 13 menos 8 vai dar 5. E 6 menos 1, 5 também. Eu estimei 100, né? O que aconteceria se eu tivesse estimado 200? Daria o dobro de 1.800, que é 3.600. 3.600 cabe aqui? No 5.526? Cabe. Então, eu vou estimar agora o dobro. Porque aí eu tiro aqui 3.600. Veja, eu aproveitei o resultado anterior. E aí eu, como é que eu posso falar? Senti, vi se dava para ser maior ou menor, né? Então, subtraindo aqui vai dar 6. 2 menos 0, 2. Aqui o 5 vai ficar 4 e aqui vai ficar 15. 15 menos 6, 9. E 4 menos 3, 1. Nossa, 1926. 1.000 e pouquinho aqui, né? 1.900. Então, eu posso tirar 100 de novo. Porque 100 dá 1.800, né? Então, vou só trocar a caneta aqui. 100. De novo. E agora, 100 vezes 18 menos 1.800, que eu vou ter que colocar aqui do lado. Então, menos 1.800. E cálculo mental, hein? Para facilitar aqui, vai dar 6, 2, 9 menos 8, 1. E 1 menos 1, 0. Puxa vida. 126. Agora, se eu tirar 10, é 180. Então, é menor que 10, certo? Então, eu vou tirar 5. Então, vamos lá. 5 vezes... só trocar a caneta. 5 vezes 18. Isso dá 90. Então, aqui, menos 90. E agora, vou fazer a conta ali. 6 menos 0, 6. Aqui, 1 vai ficar 0. E aqui, 12. 12 menos 9, 3. Ó, 36. 36 divididos por 18, facinho, né? 2. Então, vou estimar 2. E agora aqui, menos 36, porque 2 vezes 18 dá 36 e resta 0. A minha pergunta é, qual é a minha resposta? 100 com 200 dá 300, 405, 407. Então, a minha resposta é isso aqui, ó. 407, ok? Agora, falta o algoritmo tradicional. Vamos lá. Então, é 326, que eu vou dividir por 18. Tá? Pronto. Agora, lá de acordo com a minha professora, eu deveria fazer assim. Divide 7 por 18. Não dá. 73 por 18. 73 por 18 já dá. E eu sei que 5 vezes 18 dá 90. E eu só tenho 73. Então, é menor que 5. Eu vou de 4. 4 vezes 18, você pode fazer no cantinho do papel. Como você também pode pensar assim, 2 vezes 18 é 36. 36 mais 36, 72. Mas, se você tem dificuldade, faça no papel essa conta. 4 vezes 18. Deu 1. Cuidado agora. Vou baixar o 12. E eu tenho que dividir 12 por 18. Dá para dividir o 12 por 18? Não. Então, nós vamos colocar um 0 aqui. E vou baixar o 6. E agora eu vou dividir 126 por 18, tá?
Vou ali no cantinho do caderno e tento fazer essa conta para ver quanto dá. Eu sei que é menor que 10 e sei que é maior que 5, porque 5 vezes 18 dá 90 e 10 vezes 18 vai dar 180, eu quero 126, tá? E esse número vai ser o 7. Aí eu faço 7 vezes 18, vai dar 126, eu tiro aqui e vai dar resto 0. Ok? 407, então, é a resposta. Agora nós temos que pensar em outros casos da divisão. Como é que fica a divisão com a vírgula? O processo vai ser o mesmo, tá? Mas tem a vírgula ali e pode dificultar um pouco, tá? Aconselho estudar bastante a divisão, treinar muita divisão no papel, para depois passar para a divisão com números com vírgula, né? Os números racionais, tá? Vamos lá? Então, só voltando aqui em cima, ó. Falei das ideias da divisão de números naturais, acabamos de revisar, e falta a divisão de números racionais. Aí quando a gente vai ter vírgula envolvida, tá? Então, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos dividir primeiro 49,6 por 4. Primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar por 10. Então, vai ficar 496 divididos por 40. Agora, nós vamos dividir estimando e depois com o algoritmo tradicional, tá? Eu vou colocar aqui que dá 10, porque 10 vezes 40 dá 400, eu tiro 400 aqui e me sobra 96. Agora ficou fácil. Eu sei que 40 mais 40 dá 80. Então, eu posso colocar 2 aqui, 2 vezes 40 dá 80, tiro 80 e sobrou 16. Atenção aqui. A minha resposta aqui deu 12 com o resto 16. Porém, muitas vezes a banca quer um número decimal. Se for só a parte inteira, está resolvido. Mas como que eu vou fazer com a parte decimal, né? Eu tenho que continuar essa divisão. A gente coloca uma vírgula e continua fazendo a divisão. Mas como que eu vou fazer a divisão? A gente faz assim. A gente multiplica 16 inteiros. A gente multiplica por 10. E aí eu vou ter os décimos. Então, 160 décimos. E agora aqui, ó, entra a nossa vírgula, tá? Então, eu vou dividir 160 por 40 e o resultado vai ser minha casa decimal, tá? Minha primeira casa decimal, que vai ser 4. 4 vezes 40, 160. Tiro 160, resto 0. Minha resposta é 12,4. Porque o que entra aqui para a direita é parte decimal. Agora, falta fazer no algoritmo tradicional. Então, vamos lá. Nós vamos dividir 49,6 por 4. 49,6 por 4. Multiplicando por 10, 496 divididos por 40. Então, vamos lá. Minha professora disse para dividir primeiro 4 por 40. Não deu. Então, 49 por 40. 49 por 40 vai dar 1. 1 vezes 40, 40. E eu tiro aqui do 49. 9. Agora, eu vou baixar esse 6. 96 por 40. E eu sei que dá 2. Porque 2 vezes 40 dá 80. Tiro 80 daqui, meu resto é 16. Agora,
olho lá nas alternativas, número com vírgula. Vou continuar. Como que eu faço? Coloca uma vírgula aqui e multiplica o 16 por 10. Ou simplesmente coloque um zero. Possivelmente assim que você aprendeu. Divido 160 por 40, vai dar 4. 4 vezes 40, 160. Aqui. E resto, zero. Então, quando tem vírgula, é assim que a gente faz. Minha sugestão para você que chegou até aqui e que tem dificuldade em divisão. Faça uma lista de exercícios de divisão. Você pode inventar as divisões utilizando a calculadora, você vai saber depois a resposta. Você pode pedir para alguém criar essas divisões para você. Inteligência artificial pode criar as divisões para você, tá? E aí você vai resolver da forma com que você achar melhor. Não vejo problema em você utilizar esse algoritmo grandão aqui. O único inconveniente é tempo e espaço na prova. São 2, na verdade, então, né? Mas é melhor, às vezes, você fazer aquilo que você realmente entendeu do que decorar um processo que não tem muito significado para você. Bom, espero ter te ajudado com essa super aula de divisão. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. E se quer realmente estudar, dá uma olhada na descrição que tem meus cursos por lá.